Oi, pessoal. Então vamos falar um pouco dessa questão de como dividir a propriedade e se isso é de fato necessário, né? Eu trouxe essa tela que vocês já conhecem, né? Do Conheço ou Aprender, no vídeo anterior. Eu já trouxe ela carregada inteira para poder exemplificar aquilo que eu pretendo focar à medida que você clicou aí no Agente Explica, veio para a conversa. Então vamos falar um pouco sobre as opções. Eu vou focar aqui a questão das opções. Opção um: não divide a propriedade. É muito comum. Se você não divide a propriedade, você vai cadastrar suas plantações na propriedade. Opção 2. Aí eu divido em áreas simples, ou em quadras, ou em talhões. Eu também tenho estufas, não tem problema. Você vai, na verdade, dar o nome que você quiser para essas áreas simples e depois vai tentar identificá-las com letras ou números. Quadra A, quadra B, talhão 1, talhão 2, talhão A. Tudo isso é possível, estufas, né? Por fim, você tem aí a percepção de que quando você começa a dividir em áreas simples, surge o conceito de base produtiva fixa. Você não vai ficar mudando toda hora de marcação de área, de quadra, talhões, estufa, vai ficar mudando estufa de lugar, né, com frequência. Isso não é normal. Por último, você tem a opção 3, que é quando é um pouco mais sofisticado. É quando existem quadras, existem estufas, então, por exemplo, estou dando um exemplo, o produtor pega e diz, eu vou ter dois agrupamentos, que eu vou dar um nome, né, para esses agrupamentos, ou setor, ou unidade de negócio, ou divisão, enfim, né? Então, ali é a minha divisão de hidroponia, aqui é a minha divisão de orgânico, ou ali é a minha unidade de negócio A, aqui é a minha unidade de negócio B, porque aqui eu misturo, inclusive, coisas, eu tenho estufas e quadros misturados, porque eu dou para cada técnico responsável por cada setor um conjunto de recursos para ele produzir bem e tal, enfim. Tudo é possível em termos de cadastro no escritório. Bom, você vai ver que dentro de cada uma dessas opções você vai poder cadastrar as plantações e aí sim é uma coisa mais dinâmica, mesmo quando se trata de uma cultura perene. Né? Quando a gente tem laranja, diz assim, não, vai ficar 30 anos a laranja ali, ou 15, não importa, o greening está encurtando a vida da laranja, mas o fato é esse, tem gente que sai da laranja por causa do greening e parte para uma cana, ou idem em café, quando o café vai mal, enfim, ou numa renovação desiste daquela cultura, por isso o cadastro de plantações ele é mais dinâmico, ele permite mais agilidade e tal. Bom, vamos dar um exemplo aqui de fatores que definem a necessidade de dividir uma área. Relevo e solo normalmente andam meio lado a lado. Embora em chapadas, muitas vezes você tem uma mancha mais argilosa, uma mancha mais arenosa, um lugar que de repente tem algum problema de compactação e fica um pouco mais úmido, enfim. Essas são razões importantes para se dividir solo, porque a correção desse solo vai ter custo diferente entre uma e outra. Culturas de variedades. É evidente, se você tem culturas diferentes, você tem que dividir, é o ideal. Ah, mas eu só tenho laranja. Sim, mas você só tem laranja? É, só tenho laranja. Bom, mas e se você tem laranja pera, Bahia, Lima, enfim, você tem diferentes laranjas? Vale a pena dividir. Não, só tenho pera. Sim, mas porta-enxerto é o mesmo? Né? Por quê? Porque determinadas situações exigem porta-enxertos diferentes. E isso implica em custos diferentes. E por aí vai. Então, é outro fator de divisão. Sistema de produção, irrigado ou não irrigado, com certeza. Por que esse conjunto é importante? Porque cada situação vai implicar em custos e em receitas diferentes, portanto, um resultado muito diferente. E é importante a gente saber onde a gente está tendo sucesso e onde não está tendo tanto sucesso. Bom, voltando aqui, eu vou pegar aquela tela e vamos falar um pouquinho mais da não divide a propriedade. Eu vou tapar aqui esse miolo para poder usar esse painel aí. Essa foto ilustra bem um típico caso de não divide propriedade. É um chapadão com uma cultura só. Isso é muito comum. Uma outra situação é quando você tem uma propriedade pequena e de repente o solo é meio homogêneo e você tem café com feijão no meio.
Aí eu vou dividir? Não, não dá para dividir, porque os dois estão no mesmo local. Então, não há uma razão, a menos que você tenha duas variedades de café, né? Ou esteja plantando dois tipos de feijão, preços muito diferentes, adubações diferentes, enfim. Uma parte irrigada, a outra não. Aí vale a pena dividir. Nesse caso, se o solo é igual, a variedade de café é uma só, o feijão é um só, não há por que você dividir, até porque você vai poder cadastrar essas plantações na tua propriedade e vai poder ter o resultado de cada uma em separado. Um outro exemplo é o consórcio de culturas perenes. Aqui é o caso de seringueira sombreando café. Mas eu queria dividir, porque meu filho tem um filho que cuida do café e o outro da seringueira. Você pode dividir as responsabilidades, você não precisa dividir a área. Se a sua seringueira é uma só, numa idade só, seu café é um só, numa idade só, não tem problema nenhum, porque o sistema vai permitir você atribuir custos e receitas para cada cultura. São duas plantações que vão ser cadastradas na sua propriedade, então não há por que dividir. Um outro exemplo muito comum é o sistema agroflorestal, onde se misturam várias culturas em diversos estratos, né, explorando os diversos estratos. Mesma coisa, você vai registrar o que for se chamar de lote em horticultura, ou você quiser chamar de plantação ou de pomar, você vai poder, inclusive, cadastrar a nível de indivíduo. Né? Eu tenho 3, 4 pés de abacate, não tem problema nenhum. Você vai poder cadastrar tudo. Seja a sua plantação pequenininha, seja ela maior, tá? Também não é razão para dividir propriedade. Então, se você não divide, você vai marcar ali e está resolvido o problema. E como eu tentei explicar para vocês, vocês vão ver que vocês podem cadastrar as plantações. Você vai ter ali uma, aqui duas, ali embaixo duas e ali 3 ou 4, enfim, plantações. O sistema permite isso. Bom, vamos agora falar da opção 2, divide em área simples, quadras, tamanhos e estufas. É mais fácil de entender, é o mais comum, né? Eu dei aquele exemplo de irrigado e não irrigado, é um exemplo bem tradicional. Aqui tem um outro exemplo, que é pomares de idades diferentes, e do outro lado você tem pastos, você tem ali um milho plantado, vale a pena dividir, você pode até notar que provavelmente existem diferenças de relevo e de solo. Então, surge a necessidade e a conveniência de uma divisão. Em horticultura é muito comum, porque principalmente em regiões em que o relevo é um pouco movimentado, isso é muito comum, a divisão em talhões, né? Isso não impede que você tenha lotes de é, culturas diferentes, identificados como plantações, né? Você vai ver isso tudo com muita calma, é muito fácil, porque a gente vai explicando a cada passo. Então isso também é muito comum. E por fim, esses estufas, e aí fica muito claro que tem a identidade praticamente, né? Estufa A, B, C, D, enfim. Tá? E você também vai poder ter os lotes identificados, porque o cadastro das estufas permite que você cadastre as mesas, e de uma forma muito simples, para dizer a verdade, que foi bolada aí pela nossa equipe. Ah, mas eu tenho estufa, mas eu planto no chão também, é a mesma coisa, não tem problema. Você vai poder cadastrar suas plantações dando o nome de lotes ou o nome que você preferir, etapa, parcela, aí depende de cada um. Né? Bom, se esse é o caso, você marca e está resolvido o problema. A mesma coisa, as plantações vão poder ser cadastradas aí dentro dessas áreas simples, beleza? E isso vai dar a possibilidade de ter um custo de receita por área simples, por cultura, por propriedade. Se você tem mais de uma propriedade, porque o sistema também permite você cadastrar mais de uma propriedade. Vamos ali para o 3, que às vezes parece mais complicado. Suponha um produtor que tenha uma área que é para grãos, que ele normalmente planta tudo de uma vez só, uma coisa só, e tem uma outra área que é aquele pomar com idades diferentes, e aí ele tem ele dividiu em quadras. E o produtor que tem estufas também, porque ele faz as mudas para a área de pomares que ele tem, né, que ele renova. O Greening trouxe um pouco de velocidade na renovação, né? Enfim, então ele tem lá 4 áreas simples que ele deu o nome de estufas e batizou de ABCD, tá bom? Então daí de repente ele dividiu em quê? Em agrupamentos. Ele formou agrupamentos
que ele deu um nome de setor. E para cada setor ele deu um número ou um nome. Por exemplo, setor 1, ou anuais, setor 2, ou fruticultura, setor 3, ou hidroponia, né, no caso. Beleza? E aí, normalmente, se tem divisão de responsabilidades, o que é muito interessante para você ter mecanismos de estímulo, né? Ao resultado de cada um, poder comparar, estimular o pessoal, a equipe como um todo. Tá certo? Se for esse o caso, você marca ali. Agrupamentos, dentro dos quais tem áreas simples e dentro das quais tem plantações. Ok? Beleza? É isso aí. Olha lá, as plantações estão ali. Bom, como divide sua propriedade, muitas vezes me perguntam, mas e a irrigação? Como é que deve ser cadastrado? Você não se preocupe, porque em cada área simples você vai poder cadastrar a irrigação. Mas eu vou dar uma sugestão. Quando você for caracterizar, é fácil dizer o tipo de irrigação, e mesmo que seja mais de um. Consulte um técnico. Consulte um técnico porque é o seguinte: você vai ver que irrigação às vezes complica, principalmente em hidroponia, se você acaba tendo aí uma certa mistura, você não tiver caixas de fertirrigação para cada conjunto de mesas, você vai ver que pode prejudicar a tua cultura, beleza? Então, ouça um técnico, um agrônomo que entenda da questão técnica para poder adequar as divisões. Certo? Gente, obrigado, até já. Já tem mais conversa com vocês, tá ok? Obrigado, então.